Bom, e também ontem, Alexandre de Moraes determinou a manutenção da prisão preventiva do ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, Walter Braga Neto, réu nas investigações do suposto golpe de Estado. Na decisão, Moraes reafirmou que a liberdade do ex-ministro ofereceria perigo ao trâmite da ação penal. E hoje a primeira turma do Supremo ouviu o depoimento de uma testemunha de defesa indicada pelos advogados de Walter Braga Neto nessa ação penal. E nós vamos agora a Brasília, porque de lá fala ao vivo o repórter Christian Costa, que traz todos os detalhes para a gente. Muito boa noite, Christian, que acompanhou mais um dia de depoimentos em Brasília. O que você destaca para nós? Boa noite, Paula. Boa noite a todos no estúdio e também a nossa querida audiência. Uma sexta-feira bastante movimentada no Supremo Tribunal Federal, Paula, e que encerra a primeira semana de depoimentos da ação penal que trata do suposto golpe que teria sido tramado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que na semana que vem temos mais testemunhas, ao todo são 82. Paula, você bem observou um coronel depois hoje como testemunha de defesa do general Braga Neto, limitou-se ali a exaltar, evidentemente, o currículo do general e também de informar onde o general se encontrava no momento em que o 8 de janeiro ocorreu. Lembrando que o 8 de janeiro é citado na denúncia pela qual o ex-ministro Braga Neto também responde. Ele disse que o general não se encontrava sequer perto da manifestação, estava bastante distante e que só soube do que realmente ocorreu na Praça dos Três Poderes quando recebeu a ligação do seu filho pedindo para ligar a televisão e verificar o que havia acontecido. Segundo esse coronel, o general Braga Neto olhou a manifestação com bastante surpresa, até porque, segundo a testemunha, o próprio general tem a percepção de que as manifestações da direita são pacíficas e se surpreendeu, evidentemente, com o quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. Paula, a primeira oitiva ali na manhã foi bastante tranquila, o clima foi esquentar mesmo a partir das 14 horas, Paula, quando a testemunha do general Heleno, no caso, o senador Hamilton Mourão, começou a depor e, ao ser interpelado ali também pelo ministro Alexandre de Moraes e também os demais advogados, o senador Hamilton Mourão deixou algumas questões bem claras em relação à denúncia, Paula, que foi apresentada pela PGR. O general revelou que logo depois de o Tribunal Superior Eleitoral informar o resultado da eleição em 2022, que informou a vitória do presidente Lula, que no dia seguinte o presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião com o primeiro escalão e nessa reunião tentaram ali discutir, entender o que é que havia acontecido para que o governo tivesse perdido, né, a proposta de governo tivesse perdido a eleição naquela ocasião e que nesse momento, Paula, o general Hamilton Mourão, que era vice-presidente, informa ao presidente Jair Bolsonaro que ligaria para o então vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para tratar de questões da transição. Paulo, o general deixou isso muito claro, que houve ali desde o início uma intenção de transição pacífica. O general, inclusive, acrescentou a informação segundo a qual o presidente Jair Bolsonaro chamou o então ministro-chefe da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, para cuidar da transição. O general, inclusive, falou que o governo desde o início faria isso, Paula. Na sequência tivemos também ali o depoimento do comandante da Marinha, o Sampaio Olsen, que não queria depor nessa oitiva, fez um pedido para não depor, mas o ministro Alexandre de Moraes acabou mantendo o depoimento. E ao ser interpelado, Paula, pelas autoridades ali presentes na audiência, ele afirmou que não recebeu em nenhum momento durante ali o último ano do governo Bolsonaro, 2022, qualquer tipo de ordem para impedir a posse do presidente Lula na ocasião, ou tampouco ali tentar um golpe de Estado. Lembrando que o comandante Olsen, que hoje é o comandante da Marinha, ocupava um cargo bastante importante na Marinha, ele era um setor responsável por algum efetivo e não recebeu nenhuma ordem do almirante Garnier ou de qualquer outra autoridade nesse sentido, Paula. E a temperatura subiu mais ainda no depoimento do ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, Paula. Durante ali uma explanação do ex-ministro Aldo Rebelo a respeito de uma fala atribuída
ao ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, né, que teria dito que as forças ali da Marinha estariam à disposição do presidente. Ele foi interrompido pelo ministro Alexandre, tentou retomar a fala e nesse momento recebeu ali uma ameaça de que poderia ser preso por desacato de autoridade, Paula. Então o clima esquentou bastante nesse momento. Por fim, ali também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fez algumas perguntas para o ex-ministro da Defesa em relação ao que seria esse suposto golpe. Perguntou para o ex-ministro se seria possível, Paula, a Marinha sozinha dar algum tipo de golpe de Estado. O advogado interveio no momento ao afirmar que o Procurador-Geral da República não poderia fazer perguntas, já que havia advertido também o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, anteriormente. E ao passo que, então, o ministro Alexandre pede para que o Procurador-Geral da República refaça a sua pergunta. E aí, ao ápice, Paula, dessa audiência toda, na qual o Procurador-Geral da República esqueceu o microfone aberto e, segundo ele ali, teria cometido, abre aspas, uma cagada, fecha aspas. E não se sabe se foi em relação a algum problema técnico ou algo relacionado à audiência em si, Paula. Então essas foram as principais informações da oitiva que nós tivemos hoje lá no Supremo Tribunal Federal. Temos que aguardar as próximas agora, a partir da semana que vem. Christian Costa, direto de Brasília, mais um dia agitado por aí. Christian, obrigada aí pelas informações. Qualquer atualização, você entra de volta conosco. Bom trabalho para você. Obrigada. Obrigado, Paula. Boa noite a todos. Bom, deixa eu repercutir aqui um pouco do que trouxe o Christian Costa. Consta, começando com você, aí desse resumo de mais um dia de depoimentos. Lembrando que começou aí na própria segunda-feira, são 82 nomes, aí até o dia 2 de junho, né, de coleta de depoimentos. Freire Gomes falou, também Batista Júnior, hoje Hamilton Mourão. Consta, mas todos vão muito na direção de que não houve tentativa de golpe algum. E muitos vão se contradizendo ali, contradizendo a versão apresentada pelo relatório da Polícia Federal e também pela denúncia apresentada pelo PGR Paulo Gonet. É simples, né, a razão, porque não houve tentativa de golpe, muito menos golpe armado, né? E é ridículo tentar associar isso ao 8 de janeiro, que o Alexandre Garcia explicou de forma brilhante, é uma catarse coletiva. As pessoas estavam desesperadas com a volta do ladrão à cena do crime, como diria seu vice. Acham muitos que não foi uma eleição justa, limpa, e não vou nem falar do assunto que virou tabu, que são as urnas eletrônicas, que o PT não usa nas suas eleições internas, porque não precisa nem chegar lá. Basta pensar que o presidente do TSE, à época, Barroso, se vangloria de ter pedido intervenção americana nas eleições para ameaçar militares e tudo, e ele também se vangloria de ter derrotado o bolsonarismo. Então eram juízes totalmente partidários, não eram nem torcedores, eram jogadores de um dos times, e por isso que a gente fala do consórcio. Então é ridícula a tese de tentativa de golpe, não se sustenta. O Bolsonaro imediatamente montou a equipe de transição, deu o comando das Forças Armadas antes de sair para a turma do PT. Quem é que vai dar um golpe e faz isso? Então é tudo ridículo. Agora, eu acho que o ponto alto, digamos assim, como colocou muito bem o Christian Costa, foi essa troca de mensagens do Alexandre de Moraes com o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo explicava que existe figura de linguagem, né? Aliás, quando o Gonet esquece o microfone aberto e fala que fez uma cagada, a verdadeira cagada foi quando ele mandou a denúncia, que é uma denúncia desprovida de fundamento, né, e base. Ele não quer dizer que ele literalmente se sujou ali, né? Então, o Aldo Rebelo estava indo por essa linha, o Alexandre de Moraes interrompeu ele, ele falou que tem direito à opinião dele sobre a língua e tudo, e aí veio a ameaça, né? Uma ameaça totalmente descabida, na minha opinião, e de muitos juristas, porque ele era uma testemunha. Então, o Alexandre de Moraes está descontrolado. Será que isso tem alguma coisa a ver com lei Magnitsky? Eu deixo a pergunta no ar.